Olá, eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de uma amostra a ponto reto. É uma amostra que tem 52 pontos de altura, então você vai utilizar para fazer barrados de toalha. Eu vou utilizar apenas uma tonalidade, então escolhi uma cor aqui utilizando a linha Cleia 1000, mas você pode escolher a linha que você mais gosta de bordar. Pode também utilizar mais de uma cor, então a combinação você vai fazer de acordo com a cor da toalha que você tem. Como eu vou bordar uma amostra, vou utilizar na aula aqui um etamine comum. Para iniciar a amostra, você precisa encontrar o centro do seu barrado, tanto na altura quanto na largura. Então é só você dobrar bem o seu tecido, encontrando o centro. Você vai encontrar o furo do centro. E a partir dele nós vamos começar a fazer o nosso modelo. Então aqui aproximando bem. Nós vamos começar esse modelo fazendo no centro um ponto ilhós. Então, a partir desse furo, você vai contar, são 3 furos para baixo, contando esse que você está. Então, 1, 2, 3, vai sair com a sua linha de baixo para cima. Quem é iniciante no bordado, para facilitar o bordado do ponto ilhós, você primeiro. Depois que saiu no terceiro furo, então aqui é o furo do centro, saiu no terceiro furo para baixo, você volta com a sua agulha no centro, depois você vai sair no terceiro furo em diagonal. Então, a partir do furo do centro, 1, 2, sai no terceiro furo em diagonal, volta de novo para o centro, agora são 3 furos para a esquerda, então sempre a linha de 3 furos e sempre voltando para o centro. Nós vamos fazer a volta inteira, então voltei para o centro, agora vou fazer 3 em diagonal para a esquerda, volta para o centro, 3 furos para cima. Agora são 3 em diagonal para a direita. Sempre voltando para o centro. Agora são 3 furos para a direita. Então, um ponto bem simples aqui, eu mostrando para quem está fazendo pela primeira vez. E agora, 3 pontos em diagonal para baixo. Depois que você fez essa base, nós vamos preencher todos esses pontos que ficaram entre uma linha e outra. Então, o ponto ilhós, ele é feito fazendo todo o contorno, utilizando todos os furos. Então, para quem é iniciante, é mais fácil você fazer essa base para facilitar a sua contagem e o seu desenho não ficar torto. Então, depois que você fez essas linhas principais, você agora vai preencher esses furos que ficaram entre um fio e outro. Então, sempre do furo para o centro, sai no próximo furo, até você fazer uma volta completa. Então, um ponto bem simples, é um ponto básico utilizado no ponto reto. A maioria dos trabalhos que você for fazer em ponto reto, você vai encontrar esse ponto. Vamos só fazer uma volta completa, já vou mostrar para você como fazer o arremate. Então, aqui eu completei todos os furos. Quando chegar no final, você vai fazer agora o arremate, então, virando aqui para o avesso. Tenho aqui a linha de início e a linha do fim, você vai fazer o arremate do mesmo jeito. Então, você vai apenas passar a sua agulha por baixo dos fios, sem passar pelo lado direito, só por baixo dos fios que você bordou. E vai fazer uma volta completa. Então, é só você ir passando, fazendo uma volta completa por baixo dos fios bordados. Então, ó, ponto bem simples, o arremate também bem fácil. Depois é só você cortar próximo e vai fazer a mesma coisa com a linha de início. Então, o arremate de início e fim, ó, feito do mesmo jeito, é só você passar por baixo dos fios, até dar uma volta completa. Um detalhe bem legal quando você faz o arremate de início, você, depois que deu a volta completa, tem aquele primeiro fio que você iniciou o arremate. Ele normalmente, ó, fica diferente dos outros, ele fica meio torto, então fica esse espaço em branco.
Então, você passa por baixo daquele fio que você iniciou. O primeiro fio quando você começou a fazer o arremate. Passa por baixo dele. Puxa a sua linha, ele vai ficar retinho. E depois passa por mais uns 2 ou 3 fios. Só para completar aqui o arremate. Corta também bem próximo. Então, assim você tem um avesso também, ó, perfeito. Você não consegue ver o início e o fim do ponto. Então, ele fica idêntico ao lado direito. Terminado o ponto ilhoso, nós vamos começar a fazer agora o passo a passo da nossa flor. Para fazer a flor, então aqui peguei mais um pedaço de linha. Nós vamos bordar primeiro uma pétala, depois a outra. Então, para isso, você vai dividir a sua linha do lado avesso. Você vai sair com a sua agulha de baixo para cima no terceiro furo do ponto ilhoso. Depois que você saiu com a sua linha, você vai unir as duas pontas. Vamos dividir essa linha. Então, você vai segurar, vai esticar a sua linha. Então, aqui está do lado avesso e a agulha do lado direito. Depois que você esticou bem, você vai separar a sua linha. Um lado você segura, então segurando no tecido, ó, do lado avesso ainda. E agora você vai puxar o outro lado com a agulha. Então, aqui eu tenho metade para o lado direito e a outra metade está do lado avesso, que eu vou bordar depois a segunda parte da pétala. Para começar a fazer esse ponto, você vai fazer 3 furos para a sua esquerda, contando esse que você já está com a linha. Então, você vai entrar no terceiro furo. E por enquanto, você sempre vai sair um furo abaixo na mesma reta do centro. Então, aquele terceiro furo que você iniciou, você vai sair em todas as carreiras, por enquanto, sempre um furo abaixo na mesma reta. E do meu lado esquerdo, vou sempre aumentar um ponto. Então, aqui eu tenho uma reta com 3 furos, agora eu vou fazer uma de 4. 1, 2, 3, 4. Sempre contando a linha o furo que você está com a linha como 1. Ó, sai um furo abaixo. Então, aqui eu tenho uma linha de 3 furos, uma de 4, agora uma de 5, uma de 6, uma de 7, e nós vamos terminar até a de 8. 7, e agora 8. Quando você chegar no fio que tem 8 furos de comprimento, você vai inverter. A reta foi feita aqui no centro e nós aumentamos os pontos à nossa esquerda. Agora, a reta vai ficar na esquerda e nós vamos diminuir os pontos do lado direito. Então, ao invés de você sair um furo abaixo, você vai sair agora um furo a menos. E do outro lado, você vai sair na mesma reta. Então, ó, você vai sempre continuar diminuindo para o lado direito e do lado esquerdo sempre na mesma reta. Aqui a gente já tem a linha de 8 furos, então tem 8, aqui é 7, 6, e a gente vai diminuir até chegar nos 3 furos. Aqui eu tenho 5. Agora a de 4. E a gente termina com a de 3 furos. Agora a gente vai fazer o arremate dessa parte dessa pétala. Então, você percebe que o avesso, ele também fica todo em linha reta, porque a gente sempre circula o tecido. Então, quando a gente está fazendo bordado, a gente sempre entra de um lado, sai do lado contrário, sempre circulando o tecido. Se você estiver utilizando uma linha grossa que não aparece a trama do tecido entre os fios, é só você passar a sua linha por baixo dos fios bordados. Então, se você passar dessa maneira e não aparecer esse fio passando por baixo dos fios bordados, então você pode fazer o arremate apenas desse jeito, apenas passando por baixo do bordado. Se você está utilizando uma linha fina, como eu, onde aparece a trama do tecido, então nós vamos fazer o arremate pegando 4 tramas
do tecido. Dessa vez bordando igual o vagonite, pegando somente as tamas. Então você vai escolher uma tama mais próximo de onde você está com a linha. Então eu vou passar por uma tama, a mais próxima e sempre por baixo do desenho. Vou pegar agora uma tama na mesma linha. Então sempre seguindo a direção. Algumas tamas são horizontais, outras verticais, você sempre segue a direção da tama. Então, ó, mostrando bem de perto, ó, passei por uma tama, passei uma tama abaixo, ó, na mesma reta. Agora eu vou entrar na reta ao lado. Então é só pegar um quadradinho ao lado da última que você fez. E agora, nessa segunda carreira, você também vai pegar uma tama abaixo. Então você percebe, eu sempre estou fazendo o arremate na direção do desenho. Então as 4 tamas que eu peguei estão embaixo dos fios bordados. Se você não lembrar dessa sequência, é só você pegar 4 tamas e não pegar todas em linha reta. Não pegar todas no mesmo sentido. Você pega 2 numa direção, 2 em outra, porque quando você muda de direção é onde você vai travar o seu arremate. Então, está feita a primeira parte da nossa pétala, vamos agora fazer a segunda. Você vai pegar aquele fio que ficou do lado avesso. Primeiro você vai fazer uma marcação, colocando a ponta da agulha onde você está com o fio. Só para fazer uma marcação. Volta para o lado direito. Se você sair com a sua agulha onde você fez a marcação, você vai desmanchar esse primeiro ponto. Então, a partir desse furo que nós marcamos, você vai contar 3 agora para a direita. Então, 1, 2, 3. Que assim a gente não vai desmanchar aquele primeiro ponto que a gente fez. E vamos fazer a mesma repetição agora para o outro lado. Então, a reta sempre à nossa esquerda e vamos aumentar para a direita. Então, você vai voltar para o mesmo lugar, porque nós vamos fazer aqui o fio de 3 furos. E vai começar a aumentar para a direita. Então, agora são 4. Então, a partir desse, ó, 1, 2, 3, 4, que vai ficar unido com a pétala do outro lado. Então, aqui eu tenho, ó, a 3, a 4, agora a 5, seis. Então, do mesmo jeito, você vai fazer até o fio de 8 furos. Quando você chegar no fio de 8, que é aquele último que você fez também do lado esquerdo, nós vamos inverter. Então, a gente está fazendo a linha reta na esquerda, agora a linha reta vai ficar na direita, e a esquerda nós vamos começar a diminuir. Então, a reta agora fica para a direita. E agora você começa a diminuir. Então, agora aqui a gente já tem o fio de 7 furos de comprimento. Então, lado direito, ó, sempre na mesma reta, sempre um furo abaixo. E na esquerda diminui. Então, aqui eu já tenho 6, 5, 4, e para terminar, o fio de 3 furos. Então, ó, bem simples. Vou fazer mais uma vez o arremate para quem ficou na dúvida. Então, o avesso ele vai ficando dessa maneira. Então, se sua linha é grossa, de novo, só passar por baixo dos fios bordados. Se a linha é fina, é só você passar de novo por baixo das 4 tamas. Então, você vai pegar a tama que está mais próxima de onde você está com a sua linha. Passando por baixo dos fios bordados. Lembrando, pegando somente as tamas sem passar para o lado direito. Passou por uma tama, vai pegar uma tama abaixo. Depois que eu peguei as 2 tamas na mesma carreira, vou para a carreira ao lado. Então, tanto faz a direção que você vai, para a esquerda ou para a direita, o que importa é que fique embaixo dos fios bordados.
Eu peguei uma tama ao lado. E agora, nessa segunda reta, vou pegar uma tama abaixo. E aqui está pronto o arremate. Para fazer a sua flor, você vai fazer esse mesmo passo a passo agora nos outros 3 lados. Então, é só você, pode inverter aqui o tecido, se achar mais fácil. E vai fazer o mesmo passo a passo. Vai sair no terceiro furo, furo do centro do ponto ilhós, divide a linha, vai começar a contar a linha de 3, depois a linha de 4, e o centro do ilhós sempre é a linha reta. Então, é só você voltar o vídeo, se você tiver alguma dúvida, e fazer em cada um dos lados, é só você invertendo o seu desenho, começando sempre do centro, e fazendo o mesmo passo a passo para você ter essas 2 pétalas nos 4 lados da sua flor. Assim que você fizer os 4 lados da sua flor, você vai ter esse resultado. E a partir de agora, nós vamos fazer, ao redor dessa flor, blocos em ponto reto. Então, peguei aqui mais um pedaço de linha. Se você quiser, pode fazer de outra cor. Pode fazer do centro de uma cor, a flor de outra, essa base em blocos em ponto reto. Então, você pode também variar e fazer colorido o seu desenho. Para facilitar a contagem, nós vamos começar a partir dessa ponta mais baixa do nosso lado esquerdo. Você vai marcar o furo do centro, que fica embaixo daquela linha de 3 furos. Então, vou aproximar bem. Então, embaixo da linha de 3 furos, ó, tem esse furo do meio. Então, na ponta mais baixa do lado esquerdo. A partir desse furo, você vai contar 3 furos para baixo. Então, esse aqui já é o primeiro. Então, tem o segundo. E nós vamos começar a fazer o bordado no terceiro furo. Então, vai sair de baixo para cima. Deixa o espaço atrás para fazer o arremate depois. O arremate é feito do mesmo jeito que você fez na flor. Nós vamos fazer blocos em ponto reto com 5 furos de comprimento. Então, esse aqui já é o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5. E nós vamos laçando o tecido. Então, eu saí aqui embaixo, vou agora sair com a linha agulha em cima e sempre um furo ao lado. Então, de novo, 5 de comprimento e sai em cima num furo ao lado. Você vai fazer isso 5 vezes. Então, vai ser um bloquinho de 5 fios, todos com 5 furos de comprimento. Então, aqui eu fiz o 4. Quando você for fazer o 5º fio, você, ao invés de sair um furo ao lado, você vai sair no mesmo furo. Fizemos um bloquinho com fios na vertical, agora nós vamos fazer um bloquinho com fios na horizontal. Então, a partir desse que você está, você vai contar de novo 5. E de novo, vai fazer um bloquinho, ó, saindo um furo ao lado. Todos, ó, do mesmo comprimento, sempre com 5 fios. Então, você vai agora intercalar. Uma hora você vai fazer um bloquinho na horizontal, outra hora na vertical. 3, 4. Quando eu fizer o 5, dessa vez eu vou entrar um furo ao lado. Agora é um bloquinho na vertical. As pontas são sempre unidas. Só que se eu sair nessa ponta, eu vou desmanchar esse ponto que eu acabei de fazer. Então, primeiro eu vou contar 5 para cima. Então, a partir desse que eu acabei de entrar, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro ponto, eu volto no mesmo lugar, para depois sair um furo ao lado. Então, vou diminuir aqui um pouco. Eu vou ficar sempre, ó, com as pontas dos bloquinhos unidas. Então, saí, contei 5, saí no 5º furo, voltei para o mesmo lugar para unir os bloquinhos. E agora eu vou fazer de novo as 5 linhas. Então, esse aqui, ó, um ponto simples. Aqui eu tenho 3, 4. Como eu vou fazer o 5º furo e o meu fio vai entrar embaixo, e eu vou continuar subindo o meu desenho, eu vou voltar no mesmo furo.
para depois contar os 5 agora na horizontal. Então, essas são as diferenças. Se o seu fio já termina na parte de cima, você conta 5 furos, volta para o mesmo lugar para a ponta ficar unida. Se o seu fio termina embaixo, você sai no furo de cima para depois contar os 5. Então, vai depender de onde terminar sua linha. Se sua linha termina na parte de cima, você conta 5 e volta no mesmo lugar. Se terminar na parte de baixo, você sai primeiro no mesmo lugar para depois contar os 5. Então, você vai sempre entrelaçando os blocos e fazendo com que essas pontas fiquem unidas. Então, aqui eu tenho o meu quarto bloquinho. Eu vou fazer aqui, são 4 blocos intercalados. E depois esse bloco nós vamos repetir fazendo mais um bloco na horizontal. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 blocos. Vou fazer agora o quinto fio e vou contar 5 furos para cima. Só que ao invés agora de voltar no mesmo furo, eu vou fazer mais um bloquinho na horizontal, porque agora o nosso desenho vai mudar de direção. Então, ó, sempre 5 furos, sempre entrelaçando. Tenho 1, 2, 3, 4, e agora de novo. Eu vou subir. Então, se eu entro com a ponta do meu último fio na direção onde eu vou fazer o bordado, primeiro eu vou contar os 5 furos na outra direção. 1, 2, 3, 4, 5, porque é um na horizontal, outro na vertical. E agora eu vou voltar para o mesmo lugar para os bloquinhos ficarem unidos. Então, de novo, 5 bloquinhos, 5 fios para o bloquinho, todos com 5 furos. Dessa vez, ó, meu fio termina embaixo e eu vou continuar subindo. Então, primeiro eu saio em cima. Depois que eu sair em cima, que é na direção onde eu vou continuar bordado, agora eu vou contar os 5 furos na horizontal. E já sai um furo acima. Então, essas são as duas maneiras que você vai encontrar. Tem horas que o seu fio vai ficar do lado contrário, então você sai do mesmo furo em cima. E se o seu fio já estiver em cima, você conta os 5 furos na direção onde você vai fazer o bordado, para depois voltar no mesmo lugar. Então, aqui, ó, o meu fio vai terminar já na direção onde eu vou fazer o bordado. Então, primeiro eu conto os 5 furos na outra direção, estou na horizontal, vou contar na vertical. Então, conto os 5 furos. Depois eu volto para o mesmo lugar. Porque se eu sair aqui, eu vou desmanchar esse meu último ponto. Então, agora sim, sai lá em cima um furo ao lado. Para começar a fazer outro bloquinho. Então, agora já ficou fácil. Eu vou continuar subindo até eu ter um total de 6 bloquinhos. Então, contando esse primeiro, então aqui eu vou ter total de 6 bloquinhos. Aqui eu fiz os 6 bloquinhos, minha linha terminou, fiz o mesmo arremate que eu fiz na flor pegando as 4 tramas, tanto no final quanto no início. E agora eu vou começar uma nova linha. Quando você começar a nova linha, é só você sair com ela na ponta do seu bloquinho, na direção onde você vai fazer o próximo bloquinho. Então, eu fiz 6 bloquinhos subindo, agora eu vou fazer 6 descendo. Então, vou sair na parte de baixo. Deixa do mesmo jeito o espaço atrás para você fazer o arremate depois. E de novo, né? Vou contar 5 furos. Já sai um furo abaixo. E vou começar a fazer de novo os bloquinhos. Então, agora continua o mesmo passo a passo que você já fez.
Esse aqui já é o primeiro, então a partir desse você vai fazer agora 6 para baixo. Assim que você fizer os 6 bloquinhos, quando você for fazer o quinto fio desse sexto bloquinho, nós vamos fazer igual do outro lado, nós vamos fazer os 2 bloquinhos no mesmo sentido. Então eu tenho aqui na horizontal, conto os 5 furos em linha reta. E de novo, 5 furos. Na horizontal, nós vamos fazer agora mais um bloquinho na horizontal. Então, ó, bem simples, sempre as laterais você vai fazer esses 2 bloquinhos na horizontal. E agora, de novo, esse que eu comecei a fazer é o primeiro, eu vou descer 6 bloquinhos. Assim que eu fizer os 6 bloquinhos, agora eu só vou fazer mais um bloquinho aqui para unir, porque eu preciso também ter 6 bloquinhos na outra direção. Então, aqui a partir do sexto bloquinho, eu vou fazer, tenho os 2 na vertical, vou fazer agora um na horizontal no meio. E depois que eu terminar esse bloquinho, eu tenho essa primeira parte pronta. Então, assim que eu terminar o bloquinho, então o resultado que eu tenho vai ser esse. Então, esse é o desenho que vai ficar centralizado no seu barrado. Então, aqui eu tenho sempre 6 bloquinhos. E nas laterais eu tenho uma repetição da mesma direção. Então, são 2 bloquinhos na horizontal com intervalo de 5 furos entre um e outro. E entre um bloquinho e outro sempre 6. Depois que você fez esse desenho, nós vamos fazer essa repetição desses triângulos em todo o comprimento. Então, você vai fazer a mesma quantidade de triângulos de um lado, quantos couberem no seu barrado de um lado, e depois a mesma repetição do outro. Para você começar a fazer essa repetição, você vai começar saindo de baixo para cima, você pode escolher qualquer um desses 2 bloquinhos. Você só precisa sair no mesmo furo. Então, agora eu vou aproximar de novo. Pode ser na ponta no de cima ou no de baixo. Depois que você escolher uma das pontas, vai contar os 5 furos. E vai de novo fazer um bloquinho. Como aqui a gente tem um bloquinho na horizontal, agora eu vou fazer um bloquinho na vertical. Então, do mesmo jeito, 5 furos de altura, 5 fios cada bloquinho. Então, aqui eu fiz o 4. Como eu vou continuar descendo e minha linha já está embaixo, eu vou contar 5 para o lado. Para fazer o bloquinho da horizontal agora. Volto primeiro para o mesmo furo. Então, aquele mesmo jeito que a gente já está fazendo. No primeiro bloquinho, nós vamos fazer apenas a união dos triângulos. Então, de novo, contando esse que eu acabei de fazer como um, dessa vez nós vamos descer 7 bloquinhos. Assim que você fizer os 7 bloquinhos, então a partir daquele primeiro que ficava entre os 2 horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque agora vai ficar esse ponto mais baixo, fica na mesma reta do outro ponto que a gente já bordou do outro triângulo. Agora a sua contagem, você vai começar a subir. Se esse triângulo que você está fazendo ainda não for o último do seu barrado, então vai depender do comprimento da sua toalha. Se esse ainda não for o último triângulo, você for fazer mais triângulos depois, a partir desse, contando esse como um, você vai subir 6 vezes e vai fazer o mesmo passo a passo que a gente fez aqui. Ó. Sobe 6 vezes, o sexto ele vai ficar na horizontal, você pula 5, vai fazer mais um ponto na horizontal, vai ficar dessa maneira, do mesmo jeito que a gente estava aqui antes de começar a descer. Sobe 6, pula 5 de intervalo, faz mais um fio, mais um bloquinho de fios na horizontal, sobe 6, desce 6, até você encontrar com esse bloquinho. Então, depois que você der a volta completa, você vai chegar no mesmo furo desse bloquinho. Então, você vai descer e vai ter um bloquinho na horizontal, que a ponta do último fio vai ficar unida com aquele primeiro bloquinho quando a gente começou a descer o 7. Então, essa vai ser o passo a passo. Então, você desceu 7, sobe 6 e vai repetir esse desenho. Sobe 6 e faz os 2 na horizontal, depois sobe 6, desce 6, até você fazer uma volta completa e chegar
nesse ponto. Quando você fizer as repetições que você for fazer o último triângulo do seu barrado, você vai descer o 7. E depois, quando você subir, você também vai subir 7. Então, esse aqui já é o primeiro. Eu vou fazer aqui esse desenho, ó, eu estou no final aqui da minha amostra. Então, aqui eu vou fazer como se fosse o último triângulo do meu barrado. Então, eu desci 7, agora eu vou também subir 7. Então, aqui eu já subi os 7 bloquinhos. Então, lembrando, eu subi 7 porque esse vai ser o último triângulo do meu desenho. Se esse ainda não for o último, você vai subir 6, não vai fazer esse último, e vai fazer aquele segundo bloquinho na horizontal, do mesmo jeito que a gente tinha feito na primeira parte, no primeiro triângulo. Quando for o último que for fechar o seu barrado, só para ficar um acabamento legal no seu trabalho, então você vai fazer 7 bloquinhos. Então aqui vou terminar o último fio. Se você estiver bordando com a linha grossa, onde não aparece a trama do tecido entre os fios, quando você chegar nesse 7º bloquinho, você vai passar por baixo de todo o bloquinho, para a gente começar a fazer a continuação do nosso desenho, começando a fazer o próximo bloquinho. Se você tem a linha fina, você vai fazer um arremate agora, e depois com uma nova linha, você vai começar a fazer o seu bordado a partir da ponta desse bloquinho, só que a ponta da sua direita. Então, você sempre vai terminar com a sua linha na esquerda. Então, se sua linha é grossa, você passa por baixo para conseguir sair nesse furo. Se sua linha é fina, você faz o arremate e começa uma nova linha saindo a partir desse furo. Saindo aqui, você vai fazer um bloquinho. Estamos aqui na vertical, então agora você vai fazer um bloquinho na horizontal. Então, lembrando, se esse é o último ponto, então você vai fazer agora, contando com esse, são 7 bloquinhos, vai subir 7, vai descer 7 até encontrar com o outro bloquinho. Se esse não é o último, você não vai fazer esse ponto, vai fazer apenas 6, vai fazendo o bloquinho na mesma reta, sobe 6, desce 6 e vai encontrar no mesmo ponto, no mesmo bloquinho. Vai fazer então esse comprimento inteiro. Quantas vezes você precisar, subindo 6 e fazendo os 2 bloquinhos horizontal. Chegou no último, acabou o espaço do seu barrado, você faz 7 e termina fazendo desse jeito que eu mostrei, terminando de um lado, voltando na ponta do outro. E de novo, vai subir 7, o 7º bloquinho vai ficar na mesma reta desse bloquinho mais alto, que foi o primeiro triângulo que a gente fez. E depois você vai descer até encontrar com aquele primeiro bloquinho que a gente iniciou esse segundo triângulo. Assim que você terminar a volta completa, o resultado que você tem vai ser esse. Então, aqui, subi 7, desci 7, encontrei com aquele primeiro bloquinho que nós iniciamos o nosso desenho. Então, o seu modelo vai ficar dessa maneira. Você vai sempre ficar com os 2 bloquinhos horizontal. Depois, do mesmo jeito que eu comecei fazendo aqui, você vai escolher uma das pontas, tanto em cima quanto embaixo, fazendo o bloquinho na vertical, vai descer 7 e depois também sobe 6, faz esses 2 bloquinhos em linha reta, depois sobe 6, desce até encontrar com o bloquinho que você bordou aqui no início. E quando for o último triângulo que couber no seu barrado, é só você descer 7 e subir 7 também, para o seu triângulo ficar com a ponta, ó, fechada, do mesmo jeito que eu fiz nesse desenho. Então, assim você vai ficar com todos os seus triângulos unidos. Depois que você fez todos os desenhos dos triângulos, você vai fazer uma flor no centro de cada um. Então, é só você pegar o terceiro fio desse bloquinho, descer linha reta, e vai pegar aqui o terceiro furo desse bloquinho, são 5 furos de altura, você vai pegar o terceiro furo, fazer também em linha reta, e vai encontrar o centro do seu triângulo. No centro vai fazer um ponto ilhós, e depois vai fazer os 4 lados das pétalas para formar a flor. Então, se você não lembrar, é só voltar no início do vídeo, a partir do centro, quando você dividiu e encontrou o centro da toalha que eu fiz o ponto ilhós, é só você seguir o passo a passo e fazer uma flor no centro de cada um dos triângulos. Depois que você fez as flores, nós vamos agora para nosso último detalhe, que vai ser
uma folha entre um triângulo e outro. Então, de novo, aproximando aqui bem, entre uma ponta de um triângulo e outra, você vai vir no centro, naquele ponto que a gente fez quando iniciou o segundo triângulo. Só que nós vamos começar a nossa contagem a partir dessa ponta mais alta. Então, você pega o ponto do centro, entre um triângulo e outro, vem nessa carreira mais alta, no primeiro fio desses dois bloquinhos, e vai começar a partir do furo do centro. Então, no terceiro furo, nós vamos dividir a linha, do mesmo jeito que a gente fez quando a gente fez a pétala da flor. Vai para o lado avesso, divide, passa a sua agulha, divide a linha, nós vamos bordar um lado, depois o outro. Então, a partir aqui do terceiro furo, você vai contar agora 3 furos para a sua direita e vai voltar sempre na mesma reta, um furo acima. Então, aqui, vou aproximar bem. O nosso lado esquerdo, ele sempre vai ficar reto e nós vamos aumentar para o lado direito. Só que antes de começar a aumentar, nós vamos fazer 3 fios de 3 furos. Então, ó, os 3 do mesmo tamanho. São 3 fios de 3 furos, o lado esquerdo sempre na mesma reta. E agora nós vamos começar a aumentar para a direita. Então, agora vamos fazer um fio de 4. Do mesmo jeito que a gente fez na pétala. Um fio de 5. Um de 6. Um de 7. E vamos terminar no de 8. Quando você chegar no 8, agora a parte reta vai ser na sua direita e na esquerda nós vamos diminuir. Então, você vai fazer um furo a menos do seu lado esquerdo, do lado direito na mesma reta. Então, aqui a gente já tem o 8, esse que eu fiz agora é o 7. Então, ó, sempre diminuindo pelo lado esquerdo. 7, agora o 6. 5. 4 e vai terminar no 3. Arremate feito pelo lado avesso do mesmo jeito que você fez nas pétalas da flor. E agora você vai pegar o segundo lado do fio que você deixou reservado do lado avesso. Do mesmo jeito, vai voltar para o lado avesso. Coloca a ponta da sua agulha no mesmo furo onde você está com a linha, só para fazer uma marcação. Então, você não pode sair nesse furo, porque senão você vai desmanchar esse primeiro ponto. Então, a partir desse que você marcou, você conta 3 furos para a sua esquerda, para depois voltar para o mesmo lugar. Então, são 3 furos de comprimento. Então, do mesmo jeito, vai fazer 3 vezes os fios de 3 furos. Agora, o centro do meu lado direito, linha reta, nós vamos aumentar para a esquerda. Então, agora eu vou aumentar um para a esquerda, a direita sempre linha reta. Então, sempre entrando no mesmo furo. Então, aqui eu já tenho 4 furos, agora de 5. 6. 7 e 8. Chegando no 8, você vai fazer agora a linha reta para a sua esquerda e vai diminuir para a direita. Então, aqui eu tenho 7, 6, 5, 4 e termina no 3. Então, esse é o desenho que você vai fazer entre os triângulos. Então, eu vou diminuir aqui. Vai ficar dessa maneira. Feito um lado, você vai fazer a mesma repetição do outro lado. Então, a partir desse ponto do centro, começando aqui no primeiro fio, onde tem esses 2 bloquinhos, o primeiro fio, sempre no terceiro furo. Divide a linha, borda um lado, depois o outro. Então, é só virar o seu trabalho
e você vai seguir o mesmo passo a passo. Então, se você é iniciante, ainda tem alguma dificuldade em bordar essa sequência, então é só você seguir o passo a passo de novo da pétala, senão você só seguir essa que você já bordou. Então você vai fazer esse desenho dos dois lados em todas as divisões, em todos os encontros dos triângulos, e esse é o comprimento inteiro do seu barrado. E esse é o resultado que você vai ter depois que você fizer o preenchimento das flores dentro dos triângulos e das folhas entre um triângulo e outro. Então, é um trabalho bem bonito, você pode bordar ele somente com uma cor combinando com a cor da toalha, ou pode aproveitar que está chegando agora o Natal para fazer esse modelo, bordando ele com cores natalinas. Então, você vai ter uma toalha bem bonita para enfeitar sua casa, para presentear ou até vender agora no final do ano. Então, essa foi nossa aula de hoje, uma amostra a ponto reto para barrados e toalha. Espero que tenham gostado. Quem gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando as próximas aulas. Todo sábado, 9 horas, tem uma amostra nova, com técnicas diferentes. São bordados e aulas para iniciantes e também para quem quer tirar amostras novas. Então, aguardo vocês sábado. Tenham uma ótima semana e bons bordados para todas.